Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse que é o último podcast deste ano de 2025, não é? Nós tivemos poucos programas durante este ano, mas foram bastante proveitosos também. Estamos aqui pensando como vai ser a estruturação deste programa e estamos felizes de poder estar com vocês. Comigo aqui na bancada, minha querida esposa Cléo, companheira de 34 anos, vamos para 35 já de casados, não é? Bom. E uma bênção poder partilhar com ela a nossa vida e o nosso ministério. E também aqui com a gente na bancada, a nossa querida Luciane, não é? Nossa diretora de comunicação, que tem sido uma grande bênção para nós, que tem sido uma inspiração em sua vida pessoal, em suas experiências. Deus tem usado muito a vida de Luciane aqui no crescimento de todo esse projeto de comunicação da nossa igreja. Então seja muito bem-vinda, viu, Luciane? Bem-vinda, Cléo. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, a toda a igreja. Boa noite, pastor Abraão e Cléo. Que prazer tê-los aqui conosco novamente no podcast, né? Nosso podcast da IBAN. É verdade. É o último de 2025 e por isso estamos aqui com vocês dois para um momento muito especial, né? Então, Luciane, eu soube, alguém me contou aí que alguns irmãos estavam com dúvidas relacionadas à igreja, porque sempre que a gente pensa no podcast, a gente fica pensando qual vai ser o assunto que vai ser de interesse das pessoas, não é? E eu soube que dessa vez vocês decidiram perguntar para as pessoas o que elas queriam ouvir. Foi verdade isso? Isso mesmo, a gente abriu algumas caixinhas, né, no nosso Instagram, viu, Cléo? Boa noite, Cléo. Boa noite. Que bom tê-la aqui na nossa bancada, é sempre muito bom prazer ter você aqui com a gente no podcast. E essa noite ela é especial porque a gente abriu caixinhas, pastor, perguntando às pessoas, faça a sua pergunta, aquela pergunta que você nunca conseguiu fazer ao pastor Abraão. Aberta, sim. Aberto, a Cléo, e tem perguntas de todos os tipos. Então vai ser um programa muito esclarecedor, um programa muito importante também, né? Porque vai trazer parte doutrinária da igreja, dúvidas frequentes dos nossos irmãos. Então, eu acho que a turma vai gostar muito aí, quem está em casa. E a gente quer agradecer que vocês, né, se dispuseram a estar aqui com a gente para responder essas perguntas. A gente sabe que o tempo de vocês também é muito precioso, sobretudo nesse fim de ano, né, Cléo? Fim de ano na IBAN, Cléo. É corrido, o que é que acontece? Ela ama. É uma correria muito grande. A correria, esse movimento, comprar brinquedos, mandar para as Mobilização, crianças, ela ama isso. É a mobilização da igreja. Eu acho que é um momento tão especial quando a gente vai finalizando o ano, mas a gente pode olhar para os nossos projetos e as nossas crianças, nós chamamos nossas crianças, porque são crianças que são atendidas pela igreja. Não somente frequentam um culto, mas elas estão diariamente nos projetos. E é um olhar agora para essas crianças de toda a igreja e uma mobilização em prol delas no final do ano. Então, eu amo mesmo. São quantas crianças, mais ou menos? Nós temos 1.005 alunos nos projetos sociais da IBAN. 1.005 alunos. Né? A gente fala pouco sobre isso. Matriculados, isso não é? Né? Então, é um universo de 2.000 crianças No final do de interior, não é? No fim do ano. Então, é uma bênção muito grande. E sempre que a gente lança uma campanha, é aquela adrenalina, porque será que esse recurso vai chegar? Será que a gente vai ter recurso para a gente comprar esses presentes? Que presentes comprar? Falando com os líderes de cada instituição, o que uma criança precisa, quais são as necessidades, e esse ano especialmente, quando nós tivemos o tema Muito Mais do que Pedimos, o que é esse muito mais do que pedimos? O que é esse algo mais que Deus quer fazer nesses lugares? O que Deus quer entregar para essas famílias nesse fim de ano? O tempo todo a gente perguntando ao Senhor, porque nós somos esse canal, esse instrumento de Deus para chegar ajuda ali. Então, o que é o algo a mais? Então, isso tudo a gente vai perguntando e vai mobilizando, e Deus vai abençoando de uma forma fantástica, os irmãos se engajando, e falando com seus amigos e usando redes sociais para isso, divulgando essa campanha, tem sido especial demais. É tão gostoso, Lu, que a gente devia ter 12 meses chamado dezembro. É verdade. Entendeu? Todos os meses do ano podia ser dezembro. E não é só campanha, porque eu acho que a igreja ela também vai encerrando etapas. Os pequenos grupos encerram suas atividades, nós preparamos os ministérios, os projetos sociais, a gente vai encerrando etapas, a escola dominical, não é? Os ministérios todos. Então a gente vai encerrando etapas na igreja, vai fechando isso, vai avaliando o projeto, vai
projetando cada um dos ministérios para o ano que vem, o que deu certo, o que não deu, para onde que o Senhor quer levar a gente. Então, é uma etapa que se fecha para o que Deus vai fazer lá na frente. Então, é muito importante esse tempo de fim de ano. Amém. É uma igreja de muito amor, de muita generosidade, mas é o reino de Deus, né? Isso é reino de Deus, é não nos preocupar só com nós mesmos, né? Porque às vezes no fim de ano as famílias são tão preocupadas, né? Às vezes com o que vai ter na sua casa, pastor, com os presentes com seus filhos, mas tem tantas crianças precisando, né? Do nosso amor. Então, para você, assim, foi mais um resultado, uma conclusão de uma campanha incrível, né? Uma campanha incrível que Deus nos deu muito mais do que pedimos. Nós pedimos 2.500 presentes, pensamos que nós íamos ficar só em brinquedos, mas quando a gente viu esse algo a mais, nós perguntamos para os líderes lá naquela outra ponta, o que é esse algo a mais? O que Deus quer fazer por aquelas crianças? E descobrimos uma quantidade de crianças que não tinham camas, elas não dormiam na sua própria cama, elas dormiam na cama dos pais amontoados ou 3 irmãos numa cama única. E aí fizemos uma lista de todas as crianças que não tinham a sua própria cama. Ganhamos os colchões e nos lançamos num desafio de entregar uma cama para cada uma dessas crianças. Então esse foi um algo a mais nessa campanha de Natal, que eu não sei se a gente pôde falar isso para todo mundo, mas aqui nesse programa nós podemos falar e dar um glória a Deus, porque é maravilhoso que em todos os nossos projetos nós temos cada criança dormindo na sua própria cama. Amém. É maravilhoso isso, não é? Glória a Deus, que bênção. Então é isso, né? A gente encerrou uma campanha incrível, mais uma campanha muito especial, foi muito mais do que pedimos, Deus nos surpreende, né? Sim. Esse é o nosso Deus. E vamos para as perguntas, né? A gente quer agradecer a todos os irmãos que mandaram as perguntas. Vamos começar aqui, pastor, falando um pouquinho sobre a vida da igreja, né? A gente separou em 3 blocos essas perguntas, e esse primeiro bloco fala um pouco disso, né? Perguntas relacionadas à vida da IBAM. Né? A primeira pergunta é: quem são os diáconos da IBAM, pastor Abraão? Que pergunta interessante, né? É bom que essa pergunta seja feita, porque o tema da Escola Bíblica Dominical deste ano foi muito pertinente e foi muito importante a gente falar qual é a base de sustentabilidade doutrinária da IBAM, né? A IBAM é uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira e ela tem um escopo doutrinário que é rigorosamente seguido, né? E então foi falado sobre isso, como é que uma igreja se conduz hoje, como é feita a liderança de uma igreja, e durante muitos anos se deixou claro entre os batistas que os oficiais da igreja seriam pastores e diáconos, entendendo os pastores como vamos dizer, o presidente ou aqueles que estão no exercício dos atos pastorais de uma igreja, e o diácono aquele que dá um suporte ao ministério pastoral e cuida também de outras áreas na vida da igreja. Muito bem. Historicamente falando, biblicamente falando, o diaconato foi instituído em Atos no capítulo 6. E ele deriva de uma crise que acontece dentro da igreja, ali em Jerusalém, nos primórdios, quando a igreja cresce rapidamente. O texto diz que a Assembleia dos Santos eram 110 pessoas e, de repente, quando acontece Atos 2 e desce o Espírito, eles passam de 110 para 3.000 pessoas e pouco tempo depois eles vão para 5.000 pessoas. Então, imagina, né? Uma igreja que cresce assim em questão de dias, de 100 para 5.000, é um transtorno interno muito grande. Você não tem estrutura que aguente. Onde tem gente, você tem problemas, tem dificuldades e as pessoas vão se chocar entre elas. Então eles instituem os diáconos, levantam ali homens que eram consagrados a Deus, e ali tem as características deles, né? Atos no capítulo 6, e eles foram, portanto, instituídos como diáconos. E o papel fundamental do diácono ali seria cuidar daquelas questões que o pastor não pudesse cuidar. Então, a responsabilidade dos apóstolos era oração e ministério da palavra. Então, eles encarregam aqueles homens de cuidarem do dia a dia da igreja, da administração da igreja, das questões sociais, e eles iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, ali é instituído, e com o passar do tempo, você vai perceber que mesmo os diáconos que foram instituídos para ajudar no desenvolvimento da igreja, nas áreas sociais, na administração, esses diáconos começam, como Filipe, por exemplo, a exercer um ministério de evangelista, de pregação, de ensino,
Então há um progresso, uma progressão na atividade deles, não é? E agora, entenda o seguinte, durante muito tempo se convencionou isso, que os oficiais dentre os batistas seriam pastor e diáconos. Mas quando eu assumi a IBAN não tinha a especificação diáconos. Não havia esse corpo de liderança. Eu não sei exatamente o porquê, eu nunca me detive a essa questão, nunca fui atrás para saber, porque para mim ficou muito claro a compreensão de que o diaconato ele não é só um ofício único, mas uma responsabilidade atribuída por Deus que deve ser exercida a partir de um dom. Agora entenda, a palavra diácono, diakonian, grego, significa serviço. Diaconia é serviço. O que deixa claro para mim, quando Paulo vai falar sobre dons em Romanos capítulo 12, ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo diz assim, olha, não são as nossas funções que nos distinguem. O que é que nós somos? Somos membros do corpo de Cristo. Porém, temos funções diferentes. E são funções que nos são dadas a partir dos dons. E aí ele diz assim, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, diaconia, dediquemo-nos ao ministério. Se é o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Você está falando dos dons espirituais. Sim. Quando eu comecei a perceber a dinâmica dos dons espirituais do Novo Testamento, a partir desse texto de Romanos 12, a partir de 1 Coríntios 12, a partir de Efésios 4, versos 10 a 12, eu percebi que, na verdade, a função diaconal ela se ampliou com o passar do tempo. Quando Paulo começa a explorar a questão dos dons, ele abre diante de nós um horizonte bastante interessante que ainda não havia em Atos 6. E que passa a ficar claro aqui a partir das epístolas, dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que nós temos pessoas na igreja que são capacitadas por Deus para exercer diferentes funções. Então hoje isso acontece fartamente dentro da IBAN. Nós temos muitos líderes encabeçando áreas de grande responsabilidade que vão do avanço missionário, passando pelo desenvolvimento social, o cuidado com os necessitados, as questões internas administrativas da igreja. Então, todas essas questões passam pela mão de líderes que foram dotados por Deus com dons espirituais para poder governarem essas áreas da vida da igreja, deixando os pastores livres para pregar o evangelho, para ensinar as escrituras, para atender pessoas em suas necessidades e para exercer os atos pastorais, não é? Então, de fato, nós temos diáconos da IBAN. E temos muitos diáconos da IBAN. São irmãos e irmãs líderes, que estão aqui liderando áreas, cuidando, mantendo todo esse ambiente em ordem. A IBAN tem funcionado com uma engrenagem extraordinária, bem encaixada, porque existem líderes sérios, comprometidos, são voluntários, não são pessoas pagas, são pessoas que vêm e dedicam do seu tempo, do seu coração e exercem funções dentro da igreja, que fortalecem o ministério da igreja e ajudam a igreja a avançar. Então, sim, nós temos muitos diáconos da IBAN. Não usamos o nome diácono, o termo, sim, mas cada um é um diácono porque está a serviço do reino de Deus. E é uma pergunta muito boa, né? E traz esclarecimento para toda a igreja. Uma outra pergunta aqui, pastor Abraão, pode ser até para você, viu, Cleo? Com esse número tão grande de membros, hoje a gente está em torno de 6 mil membros, né, aqui na igreja. As pessoas perguntam, dá para visitar todas as famílias ou é inviável fazer isso, Cleo? Eu trabalho muito nessa área da integração aqui na igreja, né? Temos uma equipe de integração e eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos nessa equipe. Realmente 6 mil membros. Membros que nós dizemos são os membros que vieram para a igreja por batismos, ou através da assembleia ordinária da igreja, vieram recebidos de outras igrejas evangélicas e passaram por um processo de membresia.
Um processo formal, né? Bem organizado, bem definido. Com classe de novos membros, com grupos de integração, com entrevistas pastorais, e depois desse processo, eles são encaminhados para a Assembleia e eles se tornam membros da IBAN. Esses são os membros da IBAN. Porque às vezes tem um visitante que frequenta muito a igreja, mas não passou pelo processo de membresia. Se você é um visitante, está aqui no podcast, e você olhe lá no seu status, no nosso Prover, né, no nosso aplicativo, para saber se você é um visitante ou se você é um membro. Então, no geral, nós temos frequentadores da IBAN mais de 8.000 pessoas, mas membros são 6.000. Dá para visitar todo mundo? Não dá. Não dá nem para conhecer por nome todo mundo. Mas nós ficamos calmos assim, né? Porque é difícil você estar na liderança de uma igreja que a gente não conhece todo mundo. Mas nosso coração fica mais calmo quando esse membro ele é ligado a um pequeno grupo. Porque num pequeno grupo ele tem uma liderança espiritual, uma liderança de pastoreio, que está ali para cuidar desse pequeno rebanho, né, do pequeno grupo, cuidar e um cuidado mútuo ali ele tem, e também tem um pastor próximo dele, que ele, né, pode acessar, e ele é conhecido, então, do pequeno grupo, do cooperador de pastoreio e do pastor de setor. Então, é possível a gente chegar perto de todos os membros que estão em pequenos grupos, mas é muito difícil a gente visitar ou estar próximo, bem próximo, de um membro da igreja que não está ligado a esse pequeno grupo, porque a gente só vê ele no domingo. E às vezes naquele movimento de 3 cultos, esse ano são 3 cultos lotados, não é? O culto das 10h45 é abarrotado de pessoas, até na área externa nós temos 500 ou 600 pessoas no culto de 10h45. Como que nós vamos ver se um irmão está vindo para o culto, está frequentando, não é? Então isso é bem difícil, a igreja está próxima de todos os membros quando a igreja é uma igreja grande. Nós nos esforçamos para visitar, quando chega um pedido de visita ou a gente sabe que um irmão está passando por alguma necessidade, nossa equipe vai estar próxima daquela pessoa e desafiamos algum pastor, deslocamos algum pastor para fazer uma visita, um líder de um pequeno grupo, para que aquele membro se sinta assistido nas suas necessidades. E é lindo, irmãos, é lindo ver um testemunho de um irmão que passou por uma dificuldade, uma necessidade, uma doença, e ele está dentro de um pequeno grupo, e ele fala, como eu fui cuidado pela igreja, como vocês lembraram de mim e me assistiram na minha necessidade. E às vezes não é só o grupo dele, mas é o setor dele, outros grupos, vêm para um momento de oração, nos grupos de oração da igreja, nós ficamos ali batalhando com aquele irmão até que ele tenha a vitória daquela necessidade dele. Então nós nos tornamos próximos daqueles irmãos que nós conhecemos a realidade de vida dele. Então através do pequeno grupo isso é possível. E eu quero deixar aqui também um desafio para esse irmão da IBAN que está aqui, que não está no pequeno grupo. No dia 26 de janeiro, você pode fazer uma solicitação para participar de um pequeno grupo. Agora as solicitações estão encerradas para esse ano, mas no dia 26 nós vamos abrir essa solicitação. E eu queria pedir a você, não fique fora de um pequeno grupo, que é muito importante para a nossa vida espiritual, a nossa vida eclesiástica no meio da igreja, é importante demais. E nós temos pequenos grupos em vários lugares, né, da cidade, em vários bairros. Porque eu diria em quase todos, viu? Né? Horários, né? Horários diferentes, assim, bem adequado à necessidade das pessoas. Nós temos grupos em Camaçari, em Abrantes, Arembepe, nós temos grupo na Ribeira, no Uruguai. Então os irmãos podem pedir e a gente vai ver um grupo próximo da sua casa. Ótimo, uma igreja grande, mas conseguindo se tornar pequena, né? Acolhendo as pessoas. A estrutura de pequeno grupo é bastante interessante porque nós temos um membro que está dentro de um pequeno grupo, ele tem um líder e um segundo líder dentro desse grupo que está atento às suas necessidades. Esses líderes estão sendo cuidados pelos cooperadores pastoreiros que cuidam dos líderes, os cooperadores pastoreiros estão sendo cuidados pelos pastores de área que estão cuidando de cada um deles, né? E quando necessita de um auxílio pastoral, então cada pastor é responsável por um setor. Então essa pessoa não vai ficar sozinha. Se ela passa por uma necessidade, precisa de uma visita e há necessidade de uma visita pastoral, isso vai chegar ao pastor de área
área e ele será deslocado para lá. É claro que um só pastor jamais conseguiria fazer isso. Sim, Não é? perfeito. Então essa é uma estrutura bastante interessante, mas a gente precisa por trás de uma equipe pastoral. Hoje nós somos em 13 pastores na nossa igreja. Fora os pastores voluntários que também são membros da igreja e ajudam muito nesse processo, não é? Sim. Então, é necessário que a gente use o trabalho de cada um e a dedicação de cada um para que o reino vá avançando. Então, nessa mesma linha, Cleo, as pessoas estão perguntando se tem outras IBANs, assim, a gente tem outra igreja, a não ser essa sede, porque o que a gente falou um pouco aqui agora foi muito relacionado à sede, né? 6.000 membros aqui na sede, mas tem IBAN em outros lugares? Nós temos muitas IBANs ao redor do nosso estado, não é? Eu alistei aqui as nossas congregações. Nós chamamos congregação essa igreja filha da IBAN, né? Nós abrimos congregações prioritariamente em lugares onde o evangelho não chegou, né? Onde não tem uma igreja evangélica de influência naquele lugar. Nós temos IBAN na Torrinhas. Quando você vai lá na Torrinhas e vê um povoado, não é, próximo de Valença, e você vê a placa da igreja, está escrito IBAN na Torrinhas. Então nós temos sim IBAN em vários lugares do nosso estado. IBAN na Torrinhas, Barcelos do Sul, Tanques, Ilha Grande, Boca do Rio, Ponta de Caieiras, Porto do Campo. Em Camamu nós temos uma base da Missão Pescadores, que é a IBAN, então funciona uma base em Camamu. Em Boipeba, 2 projetos sociais da IBAN, não temos congregação em Boipeba, mas nós temos 2 projetos sociais da IBAN. E trabalhamos associados à Igreja A igreja Batista local. lá do local, né? Que dá É a primeira apoio aos igreja nossos batista projetos. de Boipeba. América Dourada nós temos IBAN, Massacará, uma aldeia de índios, nós temos IBAN, Simões Filho, IBAN, Lagoa Seca, que é em Monte Gordo, temos IBAN. Aqui na nossa cidade, além da sede aqui no Imbuí, nós temos IBAN Ondina, que é a congregação da nossa igreja em Ondina, e a congregação da nossa igreja na Jamaica. Sussuarana. 2 bairros que temos também IBAN. Então nós temos sim muitas IBANs, em cada uma delas tem um casal de obreiros, missionários, que são cuidados pela nossa igreja, sustentados pela nossa igreja, em diferentes pontos. Então eu alistei aqui 15 pontos, não é? Nesse nossa Bahia, onde a Universo da IBAN igreja. existe. Então, E nós temos missionários fora também, né? Nós temos missionário no Japão, que é o Abel. Tá. Nós temos missionário na Itália, que é o pastor Lucas e Luciana, fazendo um E trabalho no muito Amazonas, interessante. Antonino e o Adinor também E são Adinor ajudados e por Antonina, nós. lá no Amazonas. Então, são pessoas que trabalham conectadas à igreja, mas que estão em outras localidades e acabam representando a IBAN nesses lugares. amém, levando o reino de Deus. Amarrado a essa pergunta aí, pastor Abraão, teve uma pessoa que perguntou o seguinte: o senhor, pastor Abraão, se imaginou com uma igreja tão grande? A gente vê a graça de Deus sendo derramada, né, através desse ministério da Igreja Batista Metropolitana, todo o braço social, que é algo extraordinário. Inclusive, esse ano, né, a gente viu até a imprensa, né, externa, sim. dando espaço para isso, mostrando os projetos, o projeto do barco, do projeto das crianças. Então, a gente se alegra muito com tudo que Deus está fazendo, né? Já fez e continua fazendo aqui. Mas a pergunta foi: pastor Abraão, o senhor se imaginou com uma igreja tão grande? E se o senhor pensa em comprar o terreno ao lado, porque a gente tem visto que ela está grande e continua crescendo, né? E aí, fala um É pouquinho. interessante responder essa pergunta, porque, por um lado, eu nunca tive vaidade no meu coração de querer ter uma igreja que crescesse. Esse nunca foi o meu objetivo. Eu vou cuidar de uma igreja para que ela cresça. Por outro lado, a maneira como Deus nos trouxe para a Bahia, recém-casados, e os lugares onde Deus nos colocou iniciando o projeto, e a maneira como Deus nos conduziu em 1991 para a Igreja Batista Metropolitana, era uma igreja pequenininha, o hall de membros da igreja era de 137 pessoas, não é? E a maneira como Deus conduziu todas as coisas, de alguma maneira sinalizava para o meu coração que não ia ser uma experiência tranquila, com pouca gente, não, que alguma coisa ia acontecer. Eu me lembro que quando nós entramos em 91 e começamos a trabalhar, cerca de um ano depois do que nós havíamos iniciado o nosso ministério, eu entrei numa crise pastoral, porque nós havíamos passado de 180 para 500, 600 pessoas, era muita gente, eu não estava preparado para cuidar daquilo tudo.
Foi ali que nasceu esse projeto de pequenos grupos, né? Eu tinha menos de 2 anos da IBAN, quando eu reuni um grupo de líderes e falei, a gente não consegue pastorear sozinho, não dá para visitar todo mundo, não dá para acompanhar todo mundo, os problemas estão aumentando cada vez mais. Quanto mais pessoas agregadas, maior o ciclo de problemas que nós vamos ter e maiores os desafios a serem vencidos, não é? Então a gente começa aquele projeto de pequenos grupos lá atrás, há 22, 23 anos atrás, para poder cuidar da igreja. E surpreendentemente a igreja chegou onde está. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu penso sempre na teoria da multiplicação, que vem da parte de Jesus por aquela parábola dos talentos. E eu penso sempre que todos os dias que amanhece e nós estamos numa posição, ali Deus está nos confiando os talentos. Então eu não penso assim na IBAN como talentos que Deus me deu lá atrás e eu multipliquei e já está muito bom. Eu sinto a grande responsabilidade de Deus está colocando algo em sua mão hoje. E esse hoje de Deus que está sendo colocado na sua mão precisa ser multiplicado. Isso é algo de muita responsabilidade. Não por mim, não para exaltar o nome da IBAN, não, nada disso, mas por amor estritamente ao reino de Deus e ao Senhor Jesus, que é o Salvador do mundo. Agora, nós chegamos aqui na Bahia em 1991, como missionários, né? Trouxemos um barco rebocado num carro, né? Um carro e um barco, nossos presentes de casamento em cima de um barco e viemos pregar o evangelho nas Ilhas de Pescadores. E o que Deus fez com a nossa vida em 10 anos, até que a gente chegasse na Igreja Batista Metropolitana no ano de 2000 e encontrássemos uma igreja com 137 membros no hall de membros da igreja, o que Deus preparou a gente naquele período nós precisamos de pessoas para alcançar pessoas. Nós precisamos de uma igreja para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a influência dessa igreja seja cada vez maior no estado que Deus nos deu, que foi a Bahia. Exato. Então, o que eu percebi em todos esses anos o Senhor Deus vai acrescentar a essa igreja muitas pessoas para que vocês caminhem para muitos outros lugares com o evangelho poderoso do reino de Deus na transformação de vidas. Deixa eu só fazer esse esclarecimento, é importante isso, porque quando nós chegamos aqui, nós não viemos para pastorear a igreja, nós viemos para ser missionários nas comunidades de pescadores. E no ano de 91. Da missão que anteriormente cuidava desse ministério, antes da missão Pescadores. Então, durante a semana, a gente ia para as ilhas, evangelizar, tentar formar igrejas, abrir trabalhos, e nos finais de semana, cada fim de semana, a gente estava pregando numa igreja diferente para tentar levantar parceiros para esse projeto. Então, acho que Deus olhou lá do céu e falou assim, eles não vão aguentar essa parada. Precisa de uma igreja por trás, sabe? Uma igreja. E Deus nos trouxe para a IBAN, que era uma igreja pequena. E Ele fez a igreja crescer e a igreja assumiu esse projeto. Então foi algo bastante interessante, porque a gente não tinha condições de viver. A nossa filha Bia tinha 3 ou 4 anos de idade, quando eu fui pregar numa igreja, e ela sempre foi acostumada a viajar com a gente, ir para vários lugares, e às vezes ela ia para o berçário, ia para o infantil de outras igrejas e não tinha nenhum problema. Mas naquele final de semana específico, ela teve uma crise de choro muito grande. E aí vieram trazê-la de volta para o templo. E aí no carro, indo para casa, eu perguntei a ela, disse, filha, o que aconteceu? Por que você estava chorando? E ela falou assim, papai, eu não sei quem são aquelas pessoas. Eu não conheço elas. Sim. Então assim, naquele momento a gente percebeu que a gente não podia viver aqui numa igreja, em outra igreja, que era uma necessidade na época, graças a Deus, Deus levantou muitos parceiros para a missão durante aquele período, mas que ia ter um momento em que a gente ia precisar parar num lugar. E esse lugar foi a Igreja Batista Metropolitana. E quando nós chegamos aqui e nós começamos a trabalhar, Abraão começou a pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia. E essa pregação clara da palavra, a exposição clara da Bíblia foi trazendo pessoas que vinham ouvir o que a Bíblia fala. Como é que eu tenho que viver baseado nessa palavra? Então a pregação da palavra exposta a cada domingo foi trazendo gente. E quando a gente via conversões e às vezes pessoas que vinham de outras igrejas para cá, e elas vinham e tinham dons, talentos e queriam se envolver na obra missionária. Então nós que éramos sozinhos no campo,
agora tínhamos uma igreja de retaguarda que ia crescendo a cada momento. Então, quando você fala 6 mil pessoas, eu penso no poder da influência de 6 mil pessoas num mundo de impiedade. O que é numa cidade como Salvador, uma igreja grande como a nossa? Quantas possibilidades nós temos? Quando eu vejo o grupo de médicos que a gente tem, o corpo de médicos que a gente tem nessa igreja, É impressionante. é fantástico. Nós temos como um Vários hospital aqui profissionais dentro. de saúde, né? Mais de 80 profissionais numa igreja só. E aí eu vejo que Deus nos deu um barco clínica. Deus deu para nós um barco hospital. É. Para quê? Para que nós pudéssemos juntar todo esse grupo e atender todas essas comunidades carentes, falando do amor de Deus e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, como o Evangelho fala que Jesus fazia, andando por todo mundo em compaixão. Então eu vejo o poder de influência de uma igreja grande. Agora, é um peso, assim, no sentido de responsabilidade? É. É, claro. A quem muito é dado, Sim. muito é cobrado. É. Então a gente sente isso. Vai chegando o fim do ano, como você falou, vai chegando o fim do ano, e a gente realmente está muito cansado, porque é um ano inteiro trabalhando numa igreja grande, com muitas pessoas, a responsabilidade é enorme. Eu vejo o Abraão como pastor presidente da igreja. Então eu vejo ele assinando papéis e documentos como responsável civil por uma organização enorme. Isso é um peso de responsabilidade muito grande. E eu tento apoiá-lo no que é possível, né? Mas eu sei que é um peso muito grande de responsabilidade realmente de fazer parte de uma igreja tão grande, né? Agora tem uma coisa, né? Perguntaram aí sobre terreno ao lado, né? Crescimento, Porque, já como está eu digo, grande, né? e aí? Um fenômeno que aconteceu na IBAN é que, com relação a essa estrutura que a gente tem hoje, a gente nunca trabalhou para ter espaço para trazer pessoas. Nós sempre trabalhamos ampliando o espaço para caber quem Deus já tinha mandado. Então pra isso foi um caber, fenômeno que aconteceu. Assim, Deus mandou as pessoas quando a gente não tinha estrutura. Não é? Então Deus sabe o que faz. É Ele que entrega os talentos na mão dos seus filhos. Então nós começamos a trabalhar nessa direção. E nunca tivemos o privilégio de ter folga, de espaço para as pessoas. Não é? Sempre foi um sacrifício muito grande e eu entendo que a IBAN ela tem características interessantes. Primeiro, é uma igreja missionária. Ela cresceu, criou estrutura, mas sem deixar de realizar a obra missionária. Nunca chegou um grande desafio missionário em nós que a liderança pudesse orar em cima e pensar e recusar. Sempre a gente abraçou esses projetos missionários com muita responsabilidade. A igreja tem um compromisso social muito grande, o amor ao necessitado, ao carente, e essa responsabilidade de atender a necessidade das pessoas, né? Então, essa é uma característica muito comum na vida da igreja. Quem está aqui no dia a dia sabe que isso não acontece só no Natal, nessa campanha. Sim. Acontece no decorrer de todo o ano. Todo projeto que acontece ali é sustentado pelas mãos de voluntários, de pessoas que se unem a nós. E então esse crescimento ele vem como consequência também dessa visão e desse amor que as pessoas têm dentro da igreja pelo necessitado. E a Bíblia fala sobre isso. Você está semeando, Deus está abençoando. Deus está multiplicando a sementeira. Cléo disse, é uma grande responsabilidade? Claro que é, porque quanto maior uma organização, maiores são os desafios, maior a estrutura, maior a responsabilidade, o peso, a fiscalização, tudo aquilo. Uma coisa é você ter um ambiente que você reúne 30, 40 pessoas, o nível de exigência é um. Quando você reúne 2, 3 mil pessoas no mesmo ambiente, existem obrigações legais, existem recomendações e leis do Corpo de Bombeiros, enfim, nós temos responsabilidade com essas pessoas, elas estão debaixo da nossa responsabilidade e é nosso dever cuidar delas. Então, nós pensamos sim na ampliação da IBAN, pensamos na possibilidade de ter uma outra propriedade e que a gente possa, pelo menos, novamente agasalhar as pessoas que aqui estão. Hoje a gente usa esse método de ter cultos iguais em horários diferentes. Não é? O nosso templo não comporta todas as pessoas que são membros da igreja. Então o que nós fazemos? Fazemos 3 e estamos com a pretensão de começar a fazer o 4º culto por domingo. Não é? Então é uma ampliação. Estamos usando o mesmo espaço, mas
proporcionando a oportunidade que outras pessoas estejam congregando conosco. E estamos, sim, orando a Deus por propriedades aqui próximas de nós e conversando e analisando E orando. e orando, né? Pedindo que Deus Porque nos o fato oriente. nós precisamos de espaço. Sim. Nós temos uma carência de espaço hoje. Então a gente precisa desse lugar. Agora orando a Deus para que o Seja Senhor um nos lugar mostre, certo, né? né? Sim. Assim como... Isso tudo aqui é um milagre. Vocês sabem disso, né? A construção disso aqui, né? A primeira etapa da construção, a segunda etapa, a construção do prédio ao lado, depois a maneira como Deus nos abençoou para que a gente conseguisse adquirir esse galpão aqui do lado. Isso tudo é milagre de Deus. A igreja não tem sobra de dinheiro. A igreja está rica, está sobrando dinheiro. As pessoas pensam isso, né? Nós temos aqui muito trabalho, muito empenho mesmo. Quando as pessoas chegam e vêem as coisas aqui montadas, bonitas, elas não têm ideia de quanta poeira a gente comeu aqui. Não só nós, mas até as crianças da creche. Quando nós começamos o projeto de creche aqui, a gente estava cavando buraco. Então as crianças entravam e saíam e tinha poeira para todo lado, resíduo de cimento, de bloco, e nós nunca deixamos de fazer o trabalho porque tinha construção. Agora, claro, tudo é feito debaixo de planejamento estratégico. Hoje nós temos uma equipe administrativa extraordinária aqui, de pessoas que se compõem de gerentes que aqui dentro estão, trabalhando como colaboradores, mas também de voluntários. Eles se reúnem, eles conversam, eles planejam. Cada ambiente que fica pronto hoje na IBAM, para nós é uma grande vitória. Nós temos 25, vamos para 26 anos aqui na igreja. Nós começamos a trabalhar aqui no ano de 2000 e acompanhamos isso tudo. Então, no começo, aqueles barracõezinhos que tinham do lado de fora ali, quantas vezes nós tivemos escola bíblica dominical e tempos abençoadíssimos ali, encontros fantásticos dentro daqueles barracões de lona que ficavam ali fora, barracão de madeira, e o pessoal veio junto e veio trabalhando com a gente, mas hoje tem uma equipe que estrutura isso tudo, que o parte do planejamento estratégico da igreja foi feito lá atrás, foi feito há 10 anos, 12 anos lá atrás. Então quando alguém chega aqui e vê um ambiente, esse estúdio, por exemplo, ele é lindo, ele é muito bonito, mas ele não nasceu assim de uma hora para outra. Ele nasceu de uma visão lá atrás, alguém pegou essa visão, sinalizou isso através de um planejamento estratégico, através de projetos, depois foram feitos levantamento de custos disso, orçamento, obedecendo várias outras áreas da vida da igreja, então tudo com muito critério, muita cautela, até que se chegue nesse ponto. Nós ainda temos várias áreas que não estão prontas na vida da igreja, não é? Mas quando a gente chega num estúdio desse, quando a gente chega em outras áreas, aquela área externa da igreja, e o templo agora deu uma melhorada esse ano com os equipamentos novos que foram colocados ali, o telão, as cadeiras novas. Então, isso tudo são conquistas que foram pensadas e sonhadas lá atrás, mas que traduzem a seriedade e o compromisso da liderança dessa igreja com o planejamento estratégico que é seguido passo a passo todos os anos. Agora, o segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida cristã cotidiana. E aí tem umas dúvidas aqui que eu vou pedir para a Cleo começar. O pastor Abraão pode ir ajudando, mas a primeira é assim, ó, Cleo, é de uma esposa, né? Meu esposo não é evangélico e me chama para ambientes com bebidas, né? E aí, o que eu faço? Devo ir? Né? Nesse contexto de Salvador, às vezes ela começou a vir, né? Ainda está visitando ou já se batizou até, mas o marido ainda não. E é tanto show, é tanto evento, é tanta festa. Como é que essa esposa deve lidar, Cleo, com uma situação como essa? É oração, né? Uma batalha de oração, em primeiro lugar, dessa esposa, para que ela possa ir alcançando o coração desse marido debaixo da intervenção do Espírito Santo de Deus, porque quem vai salvar ele é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é essa esposa, não é? E eu aprendi isso bem cedo na minha vida, porque a minha mãe se converteu primeiro. E depois de quase 20 anos o meu pai se converteu. Foi uma luta muito grande para que ele aceitasse a Cristo. E ele, em algum momento, se colocou como opositor ao evangelho dentro da nossa casa. Nossa. Então a minha mãe, ela buscou muito a orientação da palavra de Deus, né? E o texto que ela sempre dizia para nós é o texto de 1 Pedro 3, que diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então,
quando você olha esse texto, você vê a orientação da palavra de Deus para as esposas que têm maridos não crentes. Não é pela nossa palavra, mas pela nossa conduta em diferentes ambientes. Às vezes o marido insiste com a esposa para ir num lugar e ela explica para ele, né? Ela pode explicar para ele, olha, não é um ambiente que eu gostaria de estar, é um ambiente que tem bebida, eu não bebo, eu não me sinto bem ali naquele momento, né? E às vezes ele entende isso, o marido entende que não é bem um ambiente que ela gostaria de estar. Mas como a esposa é companheira desse marido, é muito difícil às vezes para ela deixar de acompanhar ele em alguns momentos. E esse amor dessa mulher por esse homem vai conquistar esse homem para o Evangelho de Cristo. Amém. A postura dela, sabe? O falar na hora certa. Até uma manifestação de falar sobre o Evangelho no momento certo. E o momento de calar e deixar que o Espírito Santo fale. E Deus tem um jeito de tirar a gente de roda de escarnecedor. Amém. Porque na roda de escarnecedores do Evangelho não é um lugar para um crente estar. Então, quando começa aquela roda de escarnecedores, ore a Deus, Senhor, me tira daqui, esse não é um lugar para mim. Sim. E aí o Senhor, Ele te ajuda, sabe? Você sai daquele ambiente ali, sai para um outro lugar, porque não dá para ficar ali, né? Sim. Agora é importante também ver um outro lado, que é quando Paulo diz em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, que você deve tomar cuidado, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, quando você tem que acompanhar uma situação dessa, você precisa avaliar com critério seu coração. Porque facilmente a pessoa pode, na hora que está entrando num ambiente desse, começar a participar disso como se fosse algo natural. Eu conheço cristãos que, mas meu marido vai, então eu vou também, mas ela não vai porque o marido vai. Ela não tem um comportamento cristão nesse ambiente. Começou a gostar daquele ambiente. Aí começa a beber. Então, tem que haver um cuidado. Começa a estar numa roda de dança. Isso não é uma conduta que nós entendemos que seja uma conduta cristã. Então é preciso ter uma postura ali. É uma postura de um servo de Deus no meio de um ambiente não cristão. Sim. Você está ali testemunhando o tempo todo do Evangelho. Então, revestido do poder de Deus, é diferente desse caminho assim que você vai se acostumando tanto que você acaba virando parte daquela roda ali. O texto diz assim, Não é essas possível. coisas aconteceram para nos servir como exemplo e foram escritas como advertência para quem o fim dos tempos está chegando. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Amém. Então, uma mulher de oração, né, Cléo? Uma mulher santa santifica o seu marido, uma mulher com prudência, ela vai ganhar o coração também, né? Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ela tiver nesse ambiente uma postura cristã, Sim. que sabe se posicionar como uma mulher de Deus em santidade no meio de um ambiente hostil, porque um ambiente não cristão não é que seja um ambiente hostil humanamente falando, porque pode ser um ambiente super agradável, Sim, mas espiritualmente. mas sabe que espiritualmente Sim. é um ambiente hostil porque está no meio dos ímpios ali, Sim. né? Então ela precisa se posicionar com muita sabedoria. Amém. Uma outra pergunta também, aqui é uma mãe agora, Cléo. Meu filho tem 12 anos, e aí a gente percebe que é uma fase, né? Ela está dizendo, ele quer ir para aniversários de 15 anos, que não são de pessoas cristãs, e como eu devo agir com ele? Olha, os pais são guardiões dos seus filhos. Nessa idade de adolescente, começo da juventude, os pais precisam orientar o seu filho e também normatizar a vida do filho. Não é o filho que escolhe os ambientes onde ele deve estar, mas o pai que daqui de cima, da autoridade do pai, ele vê, é possível meu filho estar ali? Então, na nossa fase, um menino de 12 anos, numa festa de meninos que não são crentes de 15 anos, a festa de meninos de 15 é uma festa que tem muita música secular, muita dança. O que é a dança? A dança é esse movimento do corpo
E é um movimento de sensualidade, não é? Então, esses meninos soltos ali nesse ambiente de sensualidade, adolescente, bebida sim, tem bebida no meio. Então, no nosso caso, nós falamos para os nossos filhos muito claramente na idade de 11, 12 anos mesmo. Olha, vocês vão ser convidados para muitas festas na escola de meninos de 15, que vão fazer 15, essas festas assim, cinematográficas, bonitas, muito caras, né, muito custosas e que eles queriam estar. Então, nós vamos fazer um combinado. Vocês vão em qualquer festa de 15 anos dos crentes da igreja. Então, vocês podem pedir para a gente, nós vamos levar 10 horas da noite, vamos buscar 2 da manhã, dos irmãos da igreja, que são amigos da igreja. Os meninos da escola nós não vamos permitir, porque é um ambiente que nós não frequentamos, porque o convite não vem para os pais. Não. O convite vem para os meninos, e a gente tem que deixar os meninos ali e buscar em determinado horário. Nós não estamos naquele ambiente. Não estão sob nosso monitoramento. Olhando o que está acontecendo. Mas eu, assim, com meu coração de mãe mais velha, né, de uma conselheira mais velha, eu diria para essa mãe, não libere esse menino para as festas de 15 anos da escola, não libere, porque é muito misturado e essa fé desse menino de 12 não está firmada ainda, muito forte, para ele resistir às tentações, não é? E eu tenho os textos bíblicos para respaldar a minha palavra hoje aqui. Em 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu ensinei meu filho um costume bíblico de Deus, um costume cristão. Mas aquelas conversações ruins vão corromper isso. Você não pode ter a segurança de que tudo que você ensinou para um menino de 12 vai permanecer firme com as tentações que vêm. Não, porque são influências poderosas nessa idade. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o coração desse menino. E os guardiões do coração deles nessa idade são os pais, não é ele que vai guardar o coração dele. A gente até fala para ele, guarde seu coração, mas o pai e a mãe estão aqui, ó. Deixa ele solto, com um monte de menina que não é crente, ele vai se apaixonar e daqui a pouco ele vai querer namorar uma menina que não é crente, porque não é só o convívio da escola, é um convívio social também muito perigoso. Enquanto os filhos estão debaixo da nossa guarda, da nossa responsabilidade, é nosso papel preservar pelo ensino, pela correção, pela orientação, alertá-los, abrir os olhos. Isso exige dos pais tempo. Não é uma coisa que você faz enquanto você está dividindo o seu tempo com um jogo na televisão ou com as redes sociais. É alguma coisa que você precisa parar e se concentrar. É uma grande responsabilidade educar os filhos e fazer esse tipo de acordo com eles. Por quê? Porque vai chegar um momento em que eles não vão mais estar debaixo da sua responsabilidade. Então, os meninos com 18, 20, 22 anos, eles já estão autônomos, eles estão numa universidade, estão morando às vezes fora da casa dos pais, vão para outros estados, às vezes outros países, e vão se defrontar com o mundo. Jesus diz lá em João capítulo 17, verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que acontece é que muitas vezes os pais não cumprem bem o seu papel e quando esses meninos enveredam por sua própria trajetória, sua própria vida, eles se afastam e os pais ficam apavorados. Mas nós não temos poder de determinar o destino dos nossos filhos, nem mesmo o destino eterno. Nós temos uma responsabilidade de pregar a eles a verdade de Deus, a palavra de Deus. Mas a escolha é deles. Eles vão decidir no futuro se vão perseverar firmes no caminho de Cristo ou se vão escolher um outro rumo a seguir, não é? Então, eles vão se defrontar com o mundo. Enquanto esses meninos estão sob a autoridade dos pais, é necessário haver, inclusive, unidade entre pai e mãe nessa educação, porque eu sei que muitos pais podem estar nos ouvindo nesse momento e o pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra. E quando eles entram em confronto em casa, pai e mãe, os dois perdem autoridade diante do filho. Então, o que acontecia comigo e com o Cléo, quando nossos filhos eram pequenos e queriam ir para festas e tudo mais, é que nós tínhamos um acordo firmado entre nós. Muito claro. Então, sempre que ele vinha conversar com a mãe tinha uma palavra. Quando ele vinha testar o pai, a palavra do pai era a mesma. Uma vez nós ouvimos dos nossos filhos, vocês dois formam um complô contra nós. Não é? Então eles diziam isso. Para a gente isso não foi uma crítica. Isso na realidade foi um elogio. Foi importante para a gente ouvir isso. Olha, nós estamos cumprindo nosso papel. Porque tem que ser assim. Agora,
A mãe diz, olha, não vai. Aí o pai fala, o que que tem? Qual é o problema? Ou vice-versa, né? Então, nós somos contrários a essa ideia de uma criação liberal. Os pais cristãos precisam ter consciência de que existem critérios para a participação dos seus filhos em qualquer lugar, em qualquer experiência, e os pais precisam entender quais são esses critérios e qual é a base de sustentabilidade. Que ela está dando os textos bíblicos aqui, os pais precisam entender qual é o texto que vai nortear a decisão que vai ser tomada. E a partir daí, ter unidade entre os dois, para que não dividam nessa orientação e a criança se sinta segura de que ambos estão conscientes dessa responsabilidade. Perfeito. Muito importante. E casa dividida não subsiste. Exatamente. O casal precisa estar firme juntos. É uma fase desafiadora, né? Pré-adolescência em diante. Eu estou nessa fase aí também. E a gente precisa dizer alguns nãos, né? Importantes. É o que você falou, Cleo. Preservar o coração dos nossos filhos. O mundo é tentador, né? E eles estão numa fase de muita influência. Então, se a gente não cuidar, nesse momento, depois fica mais difícil. Pastor, tem uma pergunta aqui que é, como é trabalhar com tantos pastores? E o senhor já teve algum problema? Ah, sim. Onde tem gente tem problema, claro. Os pastores são meus irmãos. Você briga com seus irmãos? Sim. Você tem irmão? Tem? Tenho irmãos mais velhos. Você brigou com seus irmãos também? Demais. gente Eu, a única briga. mulher entre 3 meninos. Porque nós somos pessoas diferentes vivendo de um universo comum, não é? Então vai haver divergência entre nós. Agora sim, não temos grandes diferenças ao ponto de haver uma ruptura, não é? Às vezes é necessário. Eu já tive pastor que, num determinado momento, trabalhando na minha equipe, disse, eu não concordo com sua visão. Olha, você não concorda com minha visão, não pode trabalhar comigo, não é? Mas, no geral, enquanto a gente concorda naquilo que é fundamental, naquilo que é básico, vamos respeitar as pequenas diferenças que existem entre nós. Mas eu vi uma dinâmica muito interessante, muito gostosa com a minha equipe pastoral hoje. Nós somos em 13 hoje, coincidentemente nós somos 13, e nós temos trabalhado juntos em áreas diferentes, mas temos um encontro semanal, nos apoiamos em oração, oramos uns pelos outros, e sempre que acontece alguma coisa, um procura socorrer o outro. Então, eu costumo dizer que o nosso pequeno grupo é a equipe pastoral, não é? E tem que ser assim. Boa parte dos pastores tem vindo da própria igreja, o que é uma experiência interessante, mas também já tivemos outros pastores que chegaram de fora e que se integraram muito bem no meio da equipe. Mas é uma equipe dinâmica, gostosa, é muito bom trabalhar com a equipe pastoral. Não vejo nenhuma possibilidade de trabalhar sozinho, ainda mais no ministério como a IBAN, nenhuma possibilidade. Quando necessário, uma igreja passou aí de 300, 400 membros, ele precisa ter uma equipezinha, senão ele não consegue dar conta. Não consegue. Agora uma pergunta mais carinhosa. Cleo, pastor Abraão, como está sendo a experiência de ser avô, avó? Naitinho tem quantos meses? 3? 3, vai fazer 3 4 dia meses. 9. É diferente, o amor é diferente. Como é essa sensação? Fantástico. A gente sempre ouviu falar que ser avô é algo mais profundo do que ser pai e mãe. Sim. E claro, a gente sabe que profundidade é uma coisa difícil de ser discutida nesse nível, mas é lindo demais. Eu sempre ouvi isso e a gente experimentou, né? A gente na pele, assim, você vê aquele ser, é parte de você, é filho dos seus filhos, você tem um amor, um carinho, mas ao mesmo tempo a gente não tem nem aquele peso da criação, porque quando a gente é pai e mãe, a gente tem muito medo se a gente vai acertar, se vai errar, não é? E também a gente não tem experiência. Então a gente, como avô e avó, a gente é mais tranquilo, a gente trata com mais tranquilidade, né? Eu fiquei o primeiro mês lá com eles, né, na casa deles, e todo dia pela manhã eu tinha meu plantão. Então 7h15, 7h30 da manhã, a Bia vinha de lá do quarto, entregava ele para nós, e eu pegava e ele ficava calmo, calmíssimo no meu colo, né? Tranquilo assim. É como se ele sentisse que vovô e vovó sabem o que estão fazendo. É um amor É uma muito segurança, né? A gente tem uma segurança maior, sabe? De lidar com o bebê do que a gente tinha com os nossos filhos. Sim. E é maravilhoso a gente ver a nossa descendência, sabe? E sabendo que os nossos filhos estão plantando a semente do evangelho no coração do nosso neto. O meu genro, ele tem culto com esse menino, ele leva o menino para o quarto, tem aquela rotina da noite, né, de dormir, dar banho, leva para o quarto, quando ele era pequenininho enrolava no charutinho, né? Sim.
para ele dormir melhor, orava pelo menino, contava uma história bíblica, o menino tinha 1 mês. Então, a gente via isso e a que gente lindo. falou, que lindo, glória a Deus que esse menino vai ser criado no temor do Senhor, né? Pais crentes, louvado seja Deus. É maravilhoso, né? E Agora criado fica, no ambiente da igreja, a né? gente fica com uma saudade tremenda, viu, Luciane? Não estão Demais. aqui, né? Para as Não, pessoas que não moram sabem. longe, Consegue moram pegar no longe da colo, a gente, gente vive com vontade de pegar Vê no todo colo. dia, a gente faz chamada de vídeo, vê todo dia, né? Mas A Bia liga, a gente está aqui na igreja em reunião, não pode atender, e filha não pode atender. Aí a gente liga para ela, ela está trabalhando, mas mostra o bebê. É assim uma graça. A gente está amando essa fase. Amém. Herança bendita, né? É promessa de Deus. É né? maravilhoso. Que bênção. Maravilhoso. Vamos agora para o terceiro bloco e último, que a gente vai falar mais de questões doutrinárias, né, pastora Brown? Temos E que ser mais aqui a gente vai ser um pouco diretos. mais objetivo, mas são perguntas vamos lá. fortes. Vamos lá. Quando não mergulha a cabeça no batismo, o batismo é válido, pastora Brown? Olha, às vezes pode acontecer de não mergulhar, mas não é válido, claro que é válido, né? Acontece, porque a depender de quem está batizando, às vezes a pessoa fica tensa e na hora de... Sim. Nós usamos o batismo por imersão, né? Os presbiterianos usam por aspersão, por exemplo, e outras denominações, e não se dá tanta importância a isso. O que há por trás do batismo é um ritual. Nós entendemos que o batismo simboliza a morte do cristão para este mundo, para o pecado, e o seu renascimento em Cristo Jesus, não é? Ele é um ato simbólico, ele não é um ato legal, legalista, ele é um ato simbólico. Então, se por acaso quem for batizar não conseguir trabalhar com a pessoa naquele momento ao ponto de da água não cobrir a cabeça e a testa, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, é muito tranquilo, né? A outra pergunta ainda atrelada ao batismo é, eu me batizei em um seminário de cura e libertação. Eu preciso me batizar na igreja? Ah, com certeza. Eu tenho uma preocupação com relação aos movimentos, porque, veja, o batismo ele tem uma intrínseca ligação com a igreja, com o corpo de Cristo. O batismo, além de ser um testemunho público da fé cristã, você publica a sua fé para pessoas de diferentes lugares, para os seus familiares, amigos, enfim, você diz para as pessoas que você entregou seu coração a Cristo, o batismo também significa uma veiculação para a igreja. É o momento que você está vinculado a ela. Ele inaugura este momento em que você oficialmente se torna membro de uma igreja. Então, o batismo não é autorizado pela palavra de Deus em circunstâncias particulares. Muito embora a gente tenha lá na Bíblia o caso de Filipe e o eunuco, mas posterior a isso, Paulo começa a ensinar depois que o batismo está atrelado à igreja, à liderança espiritual, não é? Então, a pessoa precisa, sim, de um vínculo com a igreja por intermédio do batismo. Cléo, eu vou para você agora. Uma pessoa salva perde o equilíbrio emocional e desiste de viver. Como fica a salvação? Olha, eu me lembro aqui do profeta Elias, né? Que ele passou por uma experiência tão Segunda Reis profunda, né? Em Primeira Reis 19, e ele fica tão deprimido, né? Eu acho que é a descrição mais clara do que é uma pessoa deprimida, se sentindo sozinha, com medo, dentro daquela caverna, e ele deseja morrer, e era um profeta de Deus. Ele não deixou de ser profeta, o Senhor foi trabalhar o coração dele, esse medo, essa angústia. E interessante que está muito vinculado a um momento de bênção que Deus deu a ele no capítulo 18, quando ele luta contra os profetas de Baal e ele vence aquela batalha e ele passa por toda aquela experiência de vitória, uma grande experiência de vitória, e de repente cai assim num vácuo por causa do medo de uma mulher. Então, eu entendo que às vezes a gente vai adoecendo emocionalmente, crentes adoecem emocionalmente, e através dessa depressão, dessa angústia, desse medo, a gente vai se fechando dentro da gente. Em alguns momentos, num momento mais grave, vem esse desejo de morrer, que hoje, né, essa ideias de ideação suicida, né, que é como se fala hoje, ela é um pressuposto para um atendimento psiquiátrico. Quando você diz, eu não quero viver,
Precisa de Você está suporte. doente, precisa de apoio, de ajuda, uma ajuda psicológica. Você não perdeu a salvação, mas você está tão debaixo de uma pressão tão grande que você não vê, não consegue identificar claramente uma solução para aquele problema ou para a sua própria vida. Você precisa de ajuda. Você não perdeu sua salvação, porque eu vejo esses exemplos na palavra de Deus, mas você precisa de ajuda. Precisa compartilhar isso com um amigo, compartilhar isso com um líder de pequeno grupo, para que você possa ser orientada a buscar um profissional sério, comprometido, um psiquiatra, um bom psiquiatra, que possa ajudar você com medicação. Nós não somos contrários à medicação e é um bom profissional. Usada com critério, obviamente, né? Não usada com critério, no momento específico. Você vai ficar livre dela, você não vai ficar dependente dela por grande período de tempo, se o médico, que é o responsável por aquela, que estudou e que é responsável por aquele tratamento, determinar que você vai logo vencer aquilo. E logo aquilo você consegue enxergar de uma forma diferente depois debaixo de uma medicação, não é? E você vai enxergar a ação de Deus através dos médicos também, sabe? Deus nos ajuda através dessas pessoas que nos ajudam. O Senhor está conosco diante daqueles que nos ajudam. Deus usa essas pessoas para tirar a gente desse estado, junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um norte para a nossa vida. E a gente se alimentando dessa palavra todo dia, ela vai tirando a gente desse lugar de escuridão, né? Porque às vezes a gente perde um pouco da perspectiva de Deus para a nossa vida, a gente vai deixando de olhar para Deus e vai olhando tanto para as circunstâncias em volta da gente, tanto para a pressão, tanto para aquele medo, aquele vazio, aquela depressão, que aquilo vai criando um tamanho tão grande dentro de você que você não consegue mais lidar sozinho, nem sozinho com a palavra de Deus, nem só com o aconselhamento bíblico. Você precisa de um médico e de medicação para que você possa ouvir de novo até a voz de Deus, porque você não está ouvindo mais nada. Você está num estado tão profundo que você precisa de uma orientação externa para você poder enxergar Deus, mas não creio que perca a salvação porque você pensou nessa ideia. Está numa esfera mais emocional do que espiritual, né? A luta aí. Tem duas perguntas aí que se encaixam um pouquinho. Uma é: por que mesmo orando há meses pelas minhas dores físicas, Deus não me responde? E por que Deus também não impede o sofrimento de crianças? E aí, pastora Brown? A teologia do sofrimento. O sofrimento prolongado, né? É uma questão da existência humana. Se discute isso desde o início, desde que o ser humano é ser humano, se pensa sobre essa questão. Quando a gente olha para os precedentes bíblicos, a gente percebe que o sofrimento ele é resultado da queda. Em princípio, o sofrimento em geral, quando Paulo diz em Romanos que a criação geme aguardando a restauração dos filhos de Deus, todo ser humano foi afetado com a queda do pecado. Então, uma simples decisão de um ser humano optando pelo pecado causa um transtorno terrível para a sua geração, para a sua descendência, para a sua posteridade, para os que estão ao redor dele, para a sua cidade, para o seu país. Enfim, esse mundo sofre, em princípio, como resultado da queda, do pecado. Agora, obviamente, o sofrimento não traspassa a soberania de Deus. Esse é um ponto fundamental que só quem conhece Deus e convive com Deus vai entender isso. Não é? Se você tentar explicar isso para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, o mínimo conhecimento de Deus, ela não vai aceitar de jeito nenhum. Né? As pessoas ficam o tempo todo dizendo: por que as pessoas estão sofrendo? Deus não existe porque tem sofrimento na face da terra. Não, é exatamente ao contrário. Não é? O sofrimento existe porque as pessoas deixaram Deus para trás, abandonaram Deus para trás. Então, há toda uma progressão dessa violência, dessa maldade, do sofrimento, das consequências ao redor do mundo inteiro. Mas quando eu digo que não traspassa a soberania de Deus, o que eu estou falando é que Deus, ele é Deus acima de todas as coisas. E embora ele enxergue o mal e ele saiba que o mal é uma consequência do erro lá de trás, desde lá de trás, ele também lida com o mal, transformando isso em bem na vida das pessoas. Nós temos alguns exemplos interessantes. Por exemplo, o caso de José, que foi tão injustiçado pelos irmãos,
e foi vendido por eles, porque os irmãos tinham ciúmes dele, e ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, e ele vai parar numa terra estrangeira como um escravo, e lá ele sofre, ele vai parar numa cadeia, a mulher de Potifar se sente tentada por ele, e quando ele a rejeita por fidelidade a Deus, ela fala mal dele, ele vai parar na cadeia ele passa vários anos. Então assim, você olha a vida dele, é uma sequência de tragédias, de situações terríveis. Ele perde o pai, porque ele é privado de conviver com o pai, ele perde o convívio da família, ele vira escravo, ele é acusado erroneamente, ele vai parar num calabouço. Então tudo isso acontece. Mas lá no final da vida dele, lá no final do livro de Gênesis, perdão, no capítulo 50, quando o pai morre, depois ele se revela, porque ele se torna governador do Egito, não é? Ele diz assim para os irmãos ficam com medo quando o pai morre, dizem, agora ele vai tirar a vida da gente, porque ele tem o poder, ele vai vingar a gente. E ele chama os irmãos e diz assim, vocês de fato intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se preservasse a vida de muitas pessoas. Essa é uma percepção extraordinária da soberania de Deus, quando alguém consegue perceber que Deus está acima do bem e do mal. Sim. Deus está acima de todas as coisas, então ele usa o bem e o mal, ele permite que o bem aconteça e por vezes que o mal aconteça, porque isso está vinculado a um propósito muito maior dele. Não tem a ver só com a gente, tem a ver com histórias e mais histórias que a gente nem imagina, não é? Então essas coisas acontecem nos sinalizando a soberania de Deus. O outro caso, o outro precedente bastante interessante é o caso de Jó, que passa por um sofrimento assim inigualável. Nenhum de nós suportaria enfrentar o que Jó suportou. E a esposa dele, de desesperada que fica, né, tomando a palavra de Cléo aqui, tão desesperada que fica, ela diz, você ainda vai manter a sua fidelidade, amaldiçoe seu Deus e morra. Ela não suporta mais. E ele, mesmo passando pelo sofrimento, ele diz assim, você está falando com uma louca, receberíamos o bem de Deus e não o mal? O que ele quer dizer com isso é, Deus está acima do bem e do mal. Sim. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus. E o texto diz, e nisto Jó não pecou contra Deus. Foi fiel todas as suas Senhor, palavras. em todas as coisas, Amém. não é? Então sim, pessoas vão sofrer, umas mais, bem mais do que outras menos, mas esse sofrimento não é um sofrimento para destruir a vida da pessoa. É um sofrimento para que ela progrida na sua comunhão com Deus e na sua percepção de que Deus é um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, e Ele é suficientemente capaz para nos livrar do que Ele quiser, mas algumas vezes Ele não nos livra porque Ele tem um propósito maior que nós não estamos enxergando. Pelo menos naquele momento a gente não consegue enxergar. Mais tarde, porém, a gente vai acabar enxergando o que Deus pretende, né? A experiência de Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E diante do sofrimento, Deus também nos traz a paz que excede o entendimento, né? É algo sobrenatural. Esse Deus é maravilhoso. E é isso mesmo, entender a soberania dele acima de todas as coisas. Ele é o Deus da vida e o Deus da morte. Ele é o Deus da saúde. Ele tem todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E a gente vai entendendo os propósitos dele. Foi assim toda a Bíblia. E a Bíblia nos ensina, né? As histórias da Bíblia nos ensinam. Porque parece que a gente vai viver exatamente algumas dessas histórias. Exato. Né? É maravilha. Pastor, uma última aqui. Orar por restauração pós-divórcio. Pode ser você também, viu, Cléo? Ou segundo casamento. Deus restaura mesmo odiando o divórcio? E aí, Cléo? Deus restaura. Deus é um Deus restaurador. A esperança em Deus, eu creio nisso firmemente. Para todas as histórias que nós possamos viver e para todos os erros e acertos cometidos na nossa vida, Deus é um Deus restaurador. E eu me lembro da mulher samaritana em João 4, quando ela encontrou com Jesus, ela foi restaurada naquele encontro. Ela já tinha tido 4 maridos e estava vivendo com amante, né? E o que Jesus falou? Não, você não é digna de me seguir. Não. Ele disse para ela, você encontrou agora o Salvador do mundo, aquele que pode dessedentar toda a sua sede da sua alma. Sim. E agora siga a sua vida. Agora, como uma mulher de Deus, faça escolhas corretas, não é? Então eu creio nesse Deus que encontra com a gente
e olha para a nossa vida e restaura sim a nossa alma. Agora, Ele é um Deus perdoador de todo o nosso passado, e o que Ele quer de nós é que nós andemos em obediência ao Senhor a partir do momento que a gente se encontra com Ele e se arrepende dos nossos pecados. Então é importante a gente olhar, né, uma pessoa que se divorciou, né, você está falando exatamente sobre divórcio, né? Uma pessoa que se divorciou, ter esse olhar, onde eu pequei contra Deus nesse rompimento, qual é a minha parte, eu tratar isso com Deus, de uma vez por todas no meu coração, eu tratar isso com o Senhor, se for necessário pedir perdão para o outro que ficou para trás. Às vezes não é possível reatar mais um relacionamento. E você tem que seguir sua vida em fidelidade ao Senhor dali para frente. Porque o mesmo Jesus que encontrou com a mulher samaritana é o Jesus que orienta a gente em Mateus capítulo 19 sobre o divórcio. A não divorciar. É o mesmo Jesus. E é interessante pensar isso, porque assim, quando a pessoa diz assim, ela está falando de restauração, ela não está falando da restauração da vida Do dela. coração. Ela está falando da restauração da sua vida afetiva. Como é que fica agora? Eu posso me casar de novo? Posso casar de novo? Então, é nisso que a pessoa está E pensando. agora, é o mesmo Jesus que encontrou com aquela mulher e falou, agora você encontrou com o Salvador, viva como uma mulher de Deus. Mas é o mesmo Jesus que está ali em Mateus 19 dando as orientações sobre o divórcio, que o divórcio é contra um princípio de Deus e que se você se divorciou fora das cláusulas bíblicas de infidelidade, está lá em Mateus 19, de infidelidade conjugal, você não pode se casar de novo. Então, 1 Coríntios 7,10 diz assim, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da esposa. É importante que a gente diga isso, porque conquanto a gente não vai condenar nenhuma pessoa porque falhou no primeiro relacionamento e às vezes buscou um outro, ninguém vai condenar essa pessoa, mas, por outro lado, a gente, como igreja, não pode abrir essa exceção do divórcio como se fosse algo normal. Porque a lei diz, é normal. Casou, não gostou, divorcia e acabou. Isso é o que a lei dos homens diz. E Deus diz não, casamento é uma aliança, casamento é coisa séria. Então a pessoa precisa ter essa consciência, antes de entrar num casamento, que ela está entrando em algo que é indissolúvel, algo que é por toda a vida, é uma responsabilidade muito grande, você está assumindo uma responsabilidade por uma pessoa e vai conviver com ela, né? E assim por diante. Então a gente não facilita isso como igreja. Muitas vezes a igreja é condenada porque não aceita o divórcio na mesma proporção que a lei civil aceita. E não tem que aceitar. A igreja não tem que aceitar. A igreja olha para as escrituras e pensa na grande seriedade e compromisso que é um casamento, não é? Então Lutamos por casamento. Não vamos condenar pessoas, mas também não vamos abrir para que a pessoa se case em qualquer circunstância e tudo, terminou, divorcia e casa com outro, e a gente vai, celebra de novo e fica feliz, depois ela termina e vai com outro. Não, não é assim. É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que as pessoas que passam por uma experiência dessa precisam incluir no meio da sua reflexão a questão de como elas vão proceder em relação à igreja, porque a igreja também precisa ser protegida, né? Às vezes a pessoa pensa só nela, na sua felicidade, na sua alegria, e restauração é uma coisa mais profunda. Quando está falando de restauração, está falando da comunhão com Deus, dessa análise que Cléo falou, criteriosa do que deu errado no primeiro relacionamento ou no segundo relacionamento. Buscar arrependida. Se arrepender, ajustar a vida com Deus num ponto que ela não precisa de ninguém na sua vida. Ou seja, a vida com Deus é algo que lhe satisfaz tanto que ela não precisa de mais ninguém. E aí deixar Deus conduzir. Se essa situação acabar resultando aí num outro relacionamento, ouça a sua liderança, ouça seu pastor. Não ande sozinha, não tome decisões sozinha. Não se volte contra a igreja e contra as orientações pastorais, não é? Para que a pessoa seja bem-sucedida e abençoada por Deus. Nós cremos que pode haver restauração, mas a pessoa tem que entender
que existem parâmetros de Deus que não podem ser abertos assim como se fosse uma porteira que você abre e entra e sai quem quiser. Isso mesmo. Pastor Abraão, estamos encerrando, e Cléo, o nosso programa. Antes de concluir, eu gostaria que o senhor entregasse, trouxesse uma palavra de visão. Estamos no último mês do ano, de visão para a igreja, para o próximo ano que está chegando, 2026. Como é que precisamos nos preparar para um novo ano cheio da presença de Deus? Que bênção, que a gente pode pensar sobre isso na perspectiva de um próximo ano. Nós não conseguimos adivinhar o que vai acontecer no futuro, A palavra de Deus diz lá em Tiago, nós não sabemos o que sucederá amanhã e às vezes nós somos arrogantes quando fazemos planos. Eu pensei nisso justamente no instante em que nós estamos planejando tudo, Aqui na nossa igreja, desde outubro nós estamos sentando com lideranças, com ministérios, e o tempo todo nós estamos ao redor de mesas com planilhas, com calendários, com orçamento, planejando tudo o que vai acontecer em 2026. Mas a tudo isso a gente acrescenta o que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 4. Ele diz, em vez disso, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, olhe para o Senhor e confie nele. Dependa de Deus na certeza, na segurança que Ele tem prazer em conduzir a nossa vida e o nosso futuro. Não tenha medo dos grandes desafios. Faça o plano que tem que ser feito, nós precisamos planejar, A Bíblia não proíbe, pelo contrário, Jesus diz, quem é que quando vai construir uma torre não se assenta primeiro para calcular? Então temos que pensar, fazer planos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, plano de crescimento para os nossos filhos, para a nossa casa, para a igreja do Senhor. Os melhores planos devem ser colocados sobre a mesa e nós precisamos fazer esses planos com bastante critério. Mas ao mesmo tempo precisamos consagrá-los a Deus, para que Ele conduza. Eu estou muito confiante. 2026, assim como os anos passados, será um ano em que nós estaremos nas mãos do nosso Deus, nos orientando, conduzindo, abençoando nossa vida, nossa experiência, nossas famílias, nossa igreja. Então, vamos confiar no Senhor, depender dEle e o que Ele quiser que Ele cumpra na nossa vida. E você, Cléo, um conselho do seu coração, para encerrarmos um ano, iniciar um outro ano firmes em Deus. Como você nos aconselha? Eu penso na avaliação desse ano, sabe? Que a gente deve terminar o ano olhando para ele e corrigindo rotas. O que foi que eu me distanciei um pouquinho para um lado ou para o outro? E como é que eu preciso reconhecer o Senhor no meu caminho? E Ele endireitar a minha vereda para o próximo ano. Então eu gosto desses marcos, sabe? Finalizando o ano e começando, um dia só, Você vai passar de 31 para 1º, é um diazinho só, mas muda tanta coisa, dentro da gente muda. Então corrigindo como foi uma avaliação desse ano, não diante dos projetos ou do crescimento, dos avanços pessoais, sabe? De tudo que você colocou ali numa lista que deveria acontecer, mas eu me desviei da minha rota com Deus em algum momento. Se Deus é o centro da minha vida e deve ser da vida de todo crente, será que eu me desviei dessa rota em alguma área da minha vida? Eu preciso corrigir essa rota, reconhecer o Senhor no meu caminho e pedir a Ele, Senhor, endireita a minha vereda para 2026. Eu quero voltar para o plano do Senhor para a minha vida. Eu quero seguir nessa reta do Senhor para 2026, tendo o nosso Deus como centro e a nossa família como prioridade. Mulheres casadas, Nosso marido, a nossa prioridade, nossos filhos, nossa casa. Eu acho que é um renovo de Deus para a família. Para quem não tem maridos, que não é casada, a valorização da casa, da família também, os pais, os filhos, sabe? Ali juntos, como um amor a mais, sabe? Para a nossa família em 2026, eu penso isso. Amém. Que grande alegria, uma grande bênção tê-los aqui conosco. Que bom. Agradecer por todo o cuidado de vocês com a nossa igreja, por todo o amor, dedicação, por cada resposta que foi trazida aqui. Eu queria agradecer de forma muito especial, em nome da IBAN, pela vida de vocês, tem sido uma inspiração para nós.
Eu queria agradecer também a todos os irmãos que enviaram, né, as perguntas. Isso. E eu espero que a gente tenha respondido e no próximo ano a gente traz o podcast, né, com novos temas, novas perguntas para esclarecer cada vez mais a nossa igreja. Também gostaria de convidar todos os irmãos, estamos no último mês do ano, temos muitas programações especiais que vão acontecer aqui na IBAN. Essa semana teremos o nosso musical de Natal, o Natal do Salvador. Fantástico. Fantástico, vai ser muito bom, vai ser muito especial, bom. Precisam estar aqui conosco. Temos também a cantata do Coro Ágape, o último culto, o culto da virada, é um culto muito especial, né? Um culto celebrativo e um marco de virada de ano na presença do Senhor. Então que todos estejam aqui juntos com a gente. Eu agradeço muito por mais esse programa e eu gostaria que o senhor finalizasse, pastor, dando uma palavra pastoral para todos nós. Muito bem, obrigado, né, a todos que estiveram nos acompanhando durante todo esse ano, não só no podcast, mas em todas as demais programações da nossa igreja. Agradeço você, Lu, de estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que esse ano foi um ano desafiador para você, para sua família, mas Deus tem sustentado vocês e nós estamos pedindo ao Senhor que Ele continue completando a obra dele. Né? Porque Deus é um Deus fiel, Deus é o Deus que nunca deixa as coisas pela metade. Então confie no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus em Provérbios, dependa dele e certamente teremos um ano muito abençoado pela frente, em que ele fará coisas que nós nem podemos imaginar. Deus é suficientemente capaz de fazer muito mais, muito além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então fiquem na paz do Senhor, estaremos aqui juntos como igreja, continuamos batalhando, não é? Continuamos trabalhando aqui a favor do reino de Deus, essa equipe incrível que é a Igreja Batista Metropolitana, líderes fantásticos. Nós tivemos uma foto um dia desses, se tivesse até tempo eu ia colocar ela aqui, uma foto de líderes da igreja, né? Quase 600 líderes ali presentes naquele encontro que nós tivemos, e que é uma grande bênção que a gente pode estar com pessoas lado a lado conosco, sustentando esse ministério e fazendo o reino de Deus crescer. Né? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até o próximo programa, um feliz fim de ano. É isso, Deus abençoe a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um ano novo aí cheio da presença do Senhor. Amém. Grande abraço a todos, fiquem na paz, queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.